Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mantém luta para reverter resultado eleitoral. Mesmo sendo aconselhado pelos próprios advogados que a batalha judicial era inútil para reverter a derrota nas eleições, o presidente Trump mantém discurso de fraude e se recusa a admitir derrota. Nesta terça-feira, o presidente demitiu a principal autoridade dentro do Departamento de Segurança Nacional que contestava sua ideia de fraude eleitoral. Então, a novela mexicana das eleições norte-americanas, isso aí nem foi proposital, pensei no trocadilho agora, novela mexicana com eleições americanas no estado, do presidente que queria construir um muro para dividir os Estados Unidos do México. Mas essa novela mexicana continua, né? O presidente Donald Trump se recusa a admitir que perdeu, sua batalha judicial para tentar reverter o resultado das eleições está sendo completamente frustrada. Os seus advogados não conseguem apresentar nenhuma prova de fraude eleitoral nos tribunais, os juízes estão julgando improcedente ou rejeitando todos os seus argumentos nos tribunais, tanto que bem recentemente os advogados de Donald Trump, os próprios advogados de Donald Trump chegaram para ele e falaram: nós não podemos mais defender isso, porque lá nos Estados Unidos o advogado é punido se mentir abertamente no tribunal, o advogado é punido. Ele pode até ser retirado da ordem dos advogados de lá e nunca mais poder exercer a advocacia. E Donald Trump ficou completamente irritado com seus advogados, demitiu todos eles, ele está em um completo isolamento dentro da Casa Branca, desde que perdeu a eleição, não fez nenhum pronunciamento público, fez um pronunciamento público quando houve um desenvolvimento na pesquisa de vacina do coronavírus, só isso, a única aparição. De resto ele tem se mantido recluso dentro da Casa Branca, não dá entrevistas, apenas posta tweets raivosos dizendo que ganhou, que a eleição foi fraudulenta, sem apresentar nenhuma prova, seja para a imprensa. Muitos dizem que não tem que apresentar a prova para a imprensa, mas ele não apresenta prova nem mesmo nos tribunais, porque não tem nenhuma prova nos tribunais. E aí o único advogado que se manteve na sua defesa foi um de nome Giuliani. Esse advogado é louco. Ele não defendia nenhum caso no judiciário norte-americano. Desde 1996, ele pela primeira vez foi na Pensilvânia defender. Na Pensilvânia, a tese de defesa de Donald Trump, a sua principal tese de defesa é de que não foi permitido observadores fiscais republicanos dentro dos locais de apuração dos votos. Uma completa mentira, já foi desacreditado isso desde o dia das eleições, desde o dia das apurações. Donald Trump tenta convencer os juízes de que não havia fiscais republicanos, fiscais da sua campanha dentro dos locais de apuração. Isso já foi rejeitado, os próprios advogados deles tiveram que confessar no tribunal de que isso era mentira, de que realmente tinham fiscais republicanos dentro dos locais de apuração de votos. Ele mantém esse discurso, diz que não havia, mantém essa defesa nos tribunais. Ontem teve um desenvolvimento e já na justiça, nos tribunais, na justiça é praticamente impossível Donald Trump conseguir reverter a sua derrota. Na justiça é praticamente impossível, ele está sendo, todos os casos que ele apresenta na justiça estão sendo rejeitados. A única alternativa e talvez o único propósito de Donald Trump estar mantendo esse discurso de fraude é criar uma instabilidade política tão grande nos Estados Unidos, de que os estados não vão certificar o claro resultado das urnas. E isso ontem parecia que isso iria acontecer, Um grande condado, um grande distrito
de Michigan, e Biden ganhou Michigan por mais de 130 mil votos. Um grande distrito de Michigan, que é Detroit, a comissão que ia certificar o resultado eleitoral, ela é composta de 2 republicanos e 2 democratas. Os 2 republicanos, ontem, no início da noite de ontem, se recusaram a aprovar, certificar o resultado eleitoral. Parecia que seria uma vitória de Trump, e isso iria ser arriscado demais se o distrito de Detroit, que é um principal distrito em que Biden teve uma vitória considerável lá, não certificasse os resultados. Mas a história teve um desenvolvimento, depois mais na noite, o distrito certificou o resultado por unanimidade, os republicanos se convenceram, e a questão pontual nem era fraude, os republicanos ali naquele distrito nem votaram por não certificar por causa de fraude, eles identificaram uma inconsistência burocrática, eles disseram que identificaram uma inconsistência burocrática nos livros de voto do distrito, não estavam seguros para certificar o resultado, mas logo em seguida essa inconsistência foi esclarecida e o distrito de Detroit certificou os resultados. Mas isso foi uma cereja no bolo para Donald Trump. Ele no Twitter ficou gritando: não, o distrito de Detroit não vai certificar o resultado, nós ganhamos, nós vamos ganhar, nós vamos mudar esse resultado. E não foi isso que aconteceu. Eu acabei de ter a informação, vi agora há pouco, antes de começar essa live, que realmente o distrito de Detroit vai certificar o resultado. E Michigan vai certificar o resultado, Pensilvânia vai certificar o resultado, Nevada, Arizona, Georgia, os principais locais que Donald Trump perdeu e que dá a eleição para Biden vão certificar os resultados. E a batalha judicial de Trump está completamente derrotada. Eles não conseguiram apresentar nenhuma prova. Para vocês terem uma ideia da maluquice, uma de suas conselheiras, uma das conselheiras da Casa Branca, chegou a alegar que não existe, eles não conseguem provas das fraudes eleitorais, porque a CIA, veja isso, a CIA estaria escondendo provas. A CIA que o diretor da CIA, alguém nomeado por Donald Trump, estaria escondendo provas. Nós vimos hoje, eu fiz o resumo aí da história, que Donald Trump despediu uma principal autoridade dentro do Departamento de Segurança Nacional, dentro de uma comissão, dentro de um órgão, dentro do Departamento de Segurança Nacional, que foi responsável por fiscalizar a integridade do processo eleitoral, e o relatório que ele produziu foi de que não houve fraude nas eleições, de que essas foram as eleições presidenciais nos Estados Unidos mais seguras da história recente dos Estados Unidos. Donald Trump, óbvio, não ficou satisfeito com esse relatório e mandou embora o funcionário, mandou embora ele pelo Twitter, despediu ele pelo Twitter. Não é a primeira vez que Donald Trump faz isso, despedir alguém pelo Twitter. É uma criança, um responsável que abandonou completamente o governo dos Estados Unidos, não governa mais. Desde antes de perder a eleição, já não governava, mas agora que perdeu, já não governa, passa o dia inteiro no Twitter, passa o dia inteiro isolado dentro da Casa Branca, não sai, não faz pronunciamento, não participa de reuniões, não faz nada, absolutamente nada no exercício do seu mandato. Fica o dia inteiro reclamando que ganhou a eleição, que houve fraude e que não há nenhuma prova quanto a isso. Para concluir a história, essa disseminação dessas notícias falsas de fraude, foi identificado que tem contas de redes sociais brasileiras acompanhando essa disseminação de notícias falsas. A gente está vendo que o núcleo de fake news, o núcleo do que a gente costumou chamar de gabinete de ódio, esse esquema de notícias falsas na internet está muito forte no Brasil. Depois eu vou trazer novas notícias quanto a isso,
para a gente falar sobre esse núcleo de notícias falsas, de disseminação de notícias falsas na internet no Brasil. Veja que eles estão operando até mesmo para espalhar notícias falsas sobre a eleição nos Estados Unidos. Então é um problema sério que o Brasil enfrenta, esse núcleo, essas contas falsas que disseminam notícias falsas nas redes sociais. Nós temos ativo um inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal para investigar isso. Acho que tem que ser investigado, tem que ser identificadas essas contas para o bem do nosso regime democrático. As pessoas têm que ser punidas. Nós vemos um trabalho muito bom das redes sociais em combater notícias falsas, em combater fake news, e que os tweets, por exemplo, os tweets de Donald Trump, muitos deles no dia da eleição foram excluídos, foram realmente excluídos. Outros são sinalizados de que aquela notícia não tem comprovação, não tem verificação de veracidade. Então, essa atuação para a gente reconquistar as redes sociais, tornar esse ambiente livre e seguro para a exposição das opiniões das pessoas, é essencial para que a gente possa ter uma verdadeira democracia de volta no Brasil.